Fala pessoal, paz, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui no 11º dia do jejum, imersão, amém? E hoje nós vamos falar sobre o poder da influência, amém? E o versículo está lá em Salmo, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ou outras versões, dos escarnecedores. Amém. Pessoal, como o pastor já pregou esses dias, quarta-feira, domingo, hoje nós vamos falar sobre o poder da influência. Amém? E, meus amigos, o poder da influência é algo muito sério na nossa vida. É algo em que a gente tem que realmente parar, analisar, pensar e estarmos mudando as atitudes, mudando as pessoas que estão nos influenciando e mudando também as nossas influências para com as pessoas. Amém? Sabe, irmãos, se a gente for parar para analisar a Bíblia, se a gente for parar para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, Davi, a gente acabou de ler um salmo, Davi fala para a gente tomar cuidado, não se sentar na roda de zombadores, de escarnecedores. Jesus fala para a gente tomar cuidado com falsos mestres. A gente vê depois, lá no livro de Pedro falando para a gente tomar cuidado com os falsos mestres. No livro de 1 João, 2 João, ele fala para a gente tomar cuidado com os falsos mestres, com os anticristos. Judas, lá o versículo vizinho de Apocalipse, ele fala para a gente tomar cuidado com os falsos mestres. Timóteo fala para a gente tomar cuidado com os falsos mestres. Amém? Paulo, então, meu irmão, se você pegar aí para ler Paulo, todos os versículos, todos os livros que Paulo escreveu, quase todos eles falam para a gente tomar cuidado com os falsos mestres, com aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Amém? Então, meus irmãos, se a gente parar para pensar, por que Jesus permitiria escrever, todo mundo colocar isso na palavra? Porque a influência é algo muito sério na nossa vida e também aquilo que nós influenciamos as pessoas é muito sério, meus irmãos. Amém? E sabe, lá em Mateus capítulo 7, verso 15 até o versículo 20, Jesus nos alerta sobre as influências que devemos tomar cuidado. Sobre aquelas pessoas no qual nós, eu não posso ficar andando com essa pessoa, tem que tomar cuidado com essa pessoa porque ela está me influenciando para o mal. E diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 15 e o verso 20 diz assim: Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, olha aí, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Como assim, Gabriel, disfarçados de ovelhas? É aqueles lá, até que vão para a igreja também, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado, todo mundo está na igreja, todo mundo é santo. Negativo. Os fariseus, os religiosos, eles iam para a igreja, mas como o pastor disse quarta-feira, eles, meus irmãos, por fora, maravilha, por dentro, um regaço. Então, e como o apóstolo e como o João já nos alertou, os anticristos vêm de dentro da igreja. Amém? Vamos seguir. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Amém? Meus irmãos, quer saber se a pessoa que você está andando, ela é uma boa influenciadora para a sua vida espiritual, para a sua vida física? Olhe os frutos dela. Ela é obediente aos pastores? Primeiramente, ela é obediente aos mandamentos do Senhor? Ela é obediente a Deus? Ela é obediente, ela ou ele, né? É obediente à palavra de Jesus? Ele segue os mandamentos? Ele tem fome e sede de Jesus? Olha para os frutos dessa pessoa. Sabe? E lá em Lucas, capítulo 6,
versículo 43, Lucas capítulo 6, verso 43, até o versículo 45 diz assim: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira as coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Meu irmão, quer saber se a pessoa que você está andando, ela está te influenciando para o bem? Vê o que está saindo da boca dela. Ou, melhor ainda, você está influenciando as pessoas para o bem? Pare e olha para o que você está falando. Olha para o que o seu coração está cheio. Seu coração está cheio da presença de Deus? Ou seu coração está cheio de inveja, cheio de orgulho, cheio de... Sabe, nossa, Gabriel, me feriram, me fizeram mal, seu coração está só arregaçado, quebrado. A boca fala do que o coração está cheio. Amém? Sabe, meus irmãos, nós devemos ser alicerçados nas escrituras sagradas, nós devemos ser alicerçados na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus, quando combateu o diabo no deserto, ele não falou para o diabo: eu senti, eu acho que... Não, ele falou: assim está escrito. Meus irmãos, se nós não tivermos alicerçados nas escrituras, sabe o que acontece? Nós vamos nos cansar. E sabe o que acontece com cristãos que estão cansados? Como eu disse já na igreja, se tornam os cristãos teknon, ou seja, imaturos. E o que acontece? Grava isso, meu irmão. Homens e mulheres cansados, eles renunciam, sabe o quê? Eles renunciam propósitos, eles renunciam princípios. Sabe, a palavra do Senhor, ele é o pão. A palavra do Senhor, a Bíblia, é o pão que nos alimenta, que fortalece o nosso espírito. Se nós não comemos, irmão, se você fica 2 dias sem comer, meu irmão, o que acontece? Você fica fraco, não fica? Você fica chato, você fica chato, você fica com fome, você fica cansado. Por quê? Porque você não se alimentou. E como que você acha que é espiritualmente? Amém? Então, por favor, não deixa de estar alicerçado nas escrituras. Nós só teremos autoridade, o pastor Judá Bertelli fala isso, nós só teremos autoridade quando nós estivermos alicerçados nas escrituras sagradas do Senhor. Amém? Meus irmãos, lembre-se, homens e mulheres cansados espiritualmente culpam pastores, culpam líderes, culpam A, culpam B, é ciclano, fulano, porque eles estão cansados. E eles renunciam propósitos e princípios. É forte isso, irmão, amém? É algo que faz a gente parar para pensar mesmo, realmente, amém? Sabe, nós devemos influenciar as pessoas para o bem. Irmãos, lá em Mateus capítulo 5, verso 13 até o 16, fala que nós somos o sal da terra. Vamos abrir, eu vou abrir aqui para a gente estar lendo junto, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Amém? Calma, irmão, que estou abrindo aqui. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Diz assim: vocês são o sal para a humanidade. Jesus está falando isso. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 16, meus irmãos. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Uau! Meus amigos, nós somos o sal da terra. Irmão, quando a gente come uma comida muito salgada, o que acontece? Dá sede, não dá? Nós somos o sal da terra. Sabe o que nós temos que influenciar as pessoas? A ter mais sede de Jesus, meus irmãos. Nós temos que influenciar as pessoas a terem mais fome de Jesus, mais sede por secreto, mais fome pela presença de Jesus, meus amigos. Meus irmãos, o mundo está sendo preparado para o anticristo. O mundo está sendo preparado, meus irmãos. Olha aí tudo o que está acontecendo ao nosso redor, irmãos. A volta de Jesus está próxima, não vai demorar.
Sabe, que nem o pastor Lucinho fala, não é essa pombagirice aí que os caras tá falando, que em tal data, não, irmão, eu não posso falar isso. A palavra de Deus fala que nem os anjos sabem quando Jesus irá voltar. Amém? Mas, meus amigos, Jesus está voltando. Mas Ele está procurando, Ele está buscando aqueles que vão, meus irmãos, influenciar essa geração, influenciar esse povo a terem fome e sede da presença de Jesus. Fome e sede, meus irmãos, da verdade, do caminho e da vida que é Jesus Cristo. Sabe, nós somos o sal para o mundo. Então nós precisamos influenciar o mundo para o bem, meus amigos. Sabe, meus irmãos, falsos mestres, pessoas rebeldes, lobo, essas pessoas têm discípulos também, sabia? Tem discípulos também. É aquilo, se nós não falarmos, a pedra vai falar, meu irmão, que nem o pastor falou, aí vem o testemunho de Jeová fala, vem os mormons e fala, e a gente vai ficar o quê? De braço cruzado? Nós que temos a verdade, a vida, o caminho que é Jesus, nós vamos ficar parados, meus irmãos. Nós somos o sal para a humanidade, meus amigos. Nós precisamos influenciar as pessoas para o bem. Amém? Meus amigos, um exemplo disso é Elias influenciando Eliseu. Depois, se você quiser ler lá, 2 Reis, capítulo 5, até o verso 15, fala, meus irmãos, que Elias pediu para Eliseu ficar. Eliseu, fica aqui, que eu vou para lá do Rio Jordão, não sei o quê. E Eliseu fala, não, eu quero ir com você. E ele passa com Eliseu ali, e com Elias ali pela água que ele acabou de tocar, se abriu o mar, eles passaram pela água, pelo rio, e Eliseu fala, o que você quer, Elias? E Elias fala, eu quero porção dobrada do que o Senhor fez na sua vida. Meus irmãos, será que Elias influenciou Eliseu? Sim ou não? Para coisa boa? O cara pediu para Elias porção dobrada. E fala que quando veio o carro de fogo, arrebatou Elias. Fala que sabe o que, meu irmão? Que Eliseu fez tudo o que Elias falou para ele fazer. E veio o espírito que estava sobre Elias foi para Eliseu. Outro exemplo, Pedro e os discípulos. Meus irmãos, Pedro era o mais velho de todos, os outros discípulos eram jovens. E Jesus, quando é morto, Pedro volta a pescar e os discípulos fazem o quê? Voltaram a fazer o que voltaram a fazer também, irmãos. Meus irmãos, sobre quem que Jesus falou que a igreja ia ser edificada? Pedro. Meus irmãos, Pedro, ele era influenciador daqueles jovens. Ele influenciava aqueles outros discípulos jovens, tanto que quando Jesus ressuscita, o anjo aparece para Maria, aparece para as irmãs lá que foram ungir Jesus lá no túmulo, e ele fala, vão e contem aos discípulos e falem para Pedro. Por quê? Porque Pedro influenciava aqueles jovens, irmãos. Meus amigos, nós precisamos ser o sal da terra, pregar o evangelho e falar a verdade. Amém? Sabe, falei de Eliseu e Elias aqui, né? Tem uma frase do Lucinho Barreto, meus irmãos, que diz assim, ó, tem muito Eliseu querendo a unção de Elias, sem ficar com Elias até o fim. Meu irmão, tem muito Eliseu querendo ser Elias, mas não está querendo ser discipulado, não está querendo ser influenciado, só quer influenciar, sabe, que nem o pastor disse, eu acho que é assim, eu não concordo, e não sei o que, meu irmão. Deus, ele é imutável, a palavra do Senhor é imutável, o Senhor que é soberano, não somos nós os soberanos. Então nós temos que influenciar essa geração, influenciar esse mundo. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos ser o sal dessa humanidade de verdade, que nós possamos influenciar esse mundo, sabe, saquear o inferno e povoar o céu, pregar o evangelho. E a tarefa de hoje é você analisar as suas atitudes e ver se você está sendo um influenciador ou uma influenciadora no mundo ou você está sendo influenciado pelo mundo. Como assim? Eu e a Luana, a gente sempre fala para os jovens, cara, você vai para uma festa, você vai para algum lugar, vai passar com a sua família, seja a luz aonde você for. Sabe, nós não devemos deixar o mundo nos influenciar. Nós precisamos influenciar o mundo com o quê? Com aquilo que carregamos do Senhor no secreto, com aquilo que carregamos de Jesus, da palavra dele. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe sua vida. Continua firme no jejum, continua firme no propósito. Faltam apenas 10 dias para a gente terminar. Então, não desiste, continua alimentando o seu espírito matando essa carne safada sem vergonha.
Amém, meus irmãos? Vamos para cima. Entra no canal lá da igreja, Quadrangular Church Cubatão, se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo para pelo menos 15 amigos. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Até amanhã. Tamo junto. Abraço.